Olá, meu nome é Eduardo Santana Cordeiro e eu vou conversar com vocês sobre a CIF, sobre a sua aplicabilidade, sobre a família de classificações internacionais e vamos também exemplificar um caso para mostrar a descrição e a codificação dele. A CIF é de uso multiprofissional. Ela faz parte da família de classificações internacionais da Organização Mundial da Saúde. Essa família tem 3 classificações de referência: a CIF, a CID e uma classificação de intervenções. As 3 são de uso multiprofissional. O interesse de ser de uso multiprofissional é gerar informações sobre saúde do ponto de vista global, tanto do que se refere à morbidade e mortalidade, quanto funcionalidade e incapacidade e também intervenções em saúde. A tradução correta para o termo disability é a tradução que está na Classificação Internacional de Funcionalidade: incapacidade. Tradução de disability é incapacidade e não deficiência. A tradução correta de deficiência para o inglês é o impairment. Impairment e disability são coisas diferentes. Uma pessoa que tem deficiência não necessariamente vive situações de incapacidade. E é importante ressaltar que o impairment, a deficiência, é uma característica da pessoa, enquanto que o disability, a incapacidade, é uma situação que a pessoa pode viver ou não. Quem dá o diagnóstico é o profissional. Os profissionais que fazem os diagnósticos usando os seus métodos, as suas técnicas, para definirem os objetivos de tratamento junto com o paciente, centrado no paciente, e também os recursos terapêuticos que serão utilizados. O que as classificações fazem, tanto a CIF quanto a CID, é codificar os diagnósticos, ou seja, é um segundo passo. Então, o diagnóstico é dado pelos profissionais e as classificações transformam esses diagnósticos em uma condição alfanumérica, ou seja, em um grupo de códigos. Isso serve para tratamento estatístico do ponto de vista populacional. A CIF pode ser usada após ou antes da CID. Elas são complementares, mas isso não significa que há uma relação de dependência. A CIF classifica a situação de todas as pessoas. Todas elas, inclusive aquelas que não têm códigos da CID. Portanto, a relação de causa e consequência foi substituída por uma relação de complementariedade. CIF e CID são complementares entre si, não importando se o problema que aconteceu na vida de alguém foi primeiro na sua funcionalidade ou foi primeiro na sua condição de saúde. Uma doença pode ser consequência das alterações de funcionalidade e, por outro lado, também as alterações de funcionalidade podem ser consequências de doenças. Os corsets foram desenvolvidos para facilitar o uso da CIF, porém, os corsets baseados em doenças fogem do modelo biopsicossocial. Por quê? Há uma seta dentro do modelo que aponta para a doença. Isso significa que a doença pode ser consequência das alterações de funcionalidade. Essa regra é desfeita a partir do momento que você cria um corset da CIF baseado em uma doença. Basear a condição de funcionalidade em uma doença é tudo o que a CIF não é. Portanto, os corsets limitam o aprendizado do real conceito do que vem a ser um modelo multidimensional, multidirecional e integrador. Resumos da CIF de outras maneiras, como uso da CIF para especialidades, uso da CIF ou corsets da CIF para áreas de atuação, corsets da CIF para objetivos específicos, como, por exemplo, dar um benefício de prestação continuada ou qualquer outro benefício previdenciário por meio de um corset da CIF para isso, vale a pena. Porém, basear um corset da CIF em uma doença restringe o modelo, porque você acaba entendendo que o uso da CIF é consequente da CID. E isso é um uso extremamente limitado dentro daquilo que a CIF pode oferecer.
A Resolução 452 de 2012 do Conselho Nacional de Saúde instituiu o uso da Classificação Internacional de Funcionalidade no SUS, incluindo a saúde suplementar. Portanto, todos os profissionais da saúde estão urgidos a utilizarem a CIF. No caso dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, há também a Resolução 370 de 2009, que instituiu o uso da CIF após os respectivos diagnósticos. Muitas instituições especializadas já usam a CIF, como, por exemplo, a ACDs e a PAIS e outras instituições dessa natureza. Algumas universidades, especialmente universidades públicas, têm também em seus currículos, em suas matrizes curriculares, o uso da CIF. E alguns municípios, ao mesmo tempo, têm também implantado em regiões de saúde o uso da CIF desde a atenção primária até a atenção especializada. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, estabelece em seu artigo 2º que todas as vezes em que a avaliação for necessária, ela deve ser biopsicossocial, multiprofissional e interdisciplinar. E todos os aspectos da CIF precisam ser considerados, tais como o estado das funções do corpo, das estruturas do corpo, as limitações das atividades, as eventuais restrições da participação social e também os fatores ambientais que justifiquem a necessidade de uma política de inclusão para determinada pessoa ou grupo populacional. Sim, muitos especialistas no mundo inteiro estão substituindo os seus métodos de avaliação, como, por exemplo, os baremos e outras tabelas, pelo uso da CIF ou pelo uso de instrumentos que facilitem o uso da CIF. Um dos exemplos é a tabela SCAPE, baseada na CIF para valoração do dano corporal. Os peritos judiciais já têm essa tabela à disposição e podem usá-la para responder aos quesitos que os juízes atualmente estão começando a solicitar. O principal instrumento é a própria CIF, o livro publicado pela editora USP em 2015, na sua versão mais recente. O primeiro foi publicado em 2003 e uma versão atualizada em 2015. Outros livros também são ferramentas importantes, como, por exemplo, o Manual de Utilização da CIF em Saúde Funcional, da editora Andreoli, e o livro Implantando a CIF, o que acontece na prática, da editora WAC. A editora Lambert também tem um livro, é o Using ICF, que fala sobre indicadores de funcionalidade, todos baseados na CIF. Outra ferramenta importante para o uso da CIF, para facilitar o uso da CIF, o conhecimento da CIF e a sua aplicação, é o portal multifuncional da CIF. Ele pode ser encontrado na internet pelo endereço portaldacif.com.br ou cifbrasil.com.br. Ele também está disponível num aplicativo para Android, Portal Multifuncional da CIF. Esse portal tem um formato para registro eletrônico de pacientes usando a CIF, tem uma revista científica também sobre a CIF, tem 2 cursos online, acesso a 2 cursos online sobre a CIF, além da tabela SCAPE para uso por peritos judiciais e de exemplos de laudos para inclusão, considerando a Lei 13.146 de 2015. Esse portal está em constante desenvolvimento e é um instrumento que facilita a aplicação da CIF na prática clínica, na prática estatística, na prática das políticas sociais e, essencialmente, para o ensino da linguagem e da codificação com a CIF. Muito obrigado.